Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Jaque. Espero que todos vocês estejam bem, com a graça de Deus, e que estejam estudando, né? Então a gente vai aí falar um pouquinho sobre período composto por subordinação. O que é o período composto por subordinação? Ele apresenta orações introduzidas por conectivos, algumas conjunções, né? Subordinativas, integrantes, pronomes relativos, tá? No caso do conteúdo do bimestre passado, a gente estava estudando conjunções coordenativas, né? Então aqui a gente vai falar sobre subordinativas. As subordinativas são essas, né? As conjunções integrantes, as subordinativas, né? E os pronomes relativos. Então aqui a gente tem um exemplo. Ele confessou que não pensou nisto, tá? Então aqui eu tenho, analisando sintaticamente, né? Eu tenho um verbo, né? Verbo transitivo direto, confessou, e o seu sujeito, ele, né? E daí ali na segunda oração, ela vai atuar como objeto direto da primeira oração, tá? A gente vai estudar esse conteúdo específico em oração subordinada substantiva, tá? Mas o que é interessante aqui? Que a conjunção que ela está introduzindo a segunda oração, tá? Então aqui é uma conjunção integrante que está introduzindo essa segunda oração, que ela está fazendo o início da segunda oração, da oração subordinada, tá? Então, nesse caso, o período é composto, pois ele consta, a gente viu aqui, né, que nós temos duas orações, oração 1, oração 2, tá? Então, a oração 2 está encaixada na primeira oração, funcionando como objeto direto, né, do verbo confessar, porque quem confessa, confessa alguma coisa. Então, ela está se encaixando na primeira oração, que a gente chama de oração principal, tá? Por meio da conjunção. Então, dizemos que a oração 1 é a oração principal e a 2 é subordinada. É como se fosse, assim, numa hierarquia... Cleide, que é a minha superior, e eu, que sou a subordinada, professora, né? Então, a coordenadora e a professora, tá? Então, a gente dizemos que... ai, que coisa, né? Nós dizemos que a oração 1 seria a Cleide, né, que é a oração principal, e a oração 2 seria a professora Jaqueline, que é a oração subordinada, que obedece a Cleide, tá? Então, vamos lá. A oração principal é aquela na qual se encaixa a oração subordinada. Ela não exerce função sintática, isso é importante, hein, pessoal? Ela tem um dos seus termos em forma de oração e não vem introduzida por conectivo. E importantíssimo, tem que ter verbo, senão não é oração, tá? Oração subordinada é aquela que se encaixa na oração principal, desempenhando alguma função sintática em relação à primeira oração, a oração principal, tá? Então, ela vem introduzida por conectivo, ela pode funcionar como sujeito, complemento, adjunto da oração principal, tá? Então, tem aí várias funções que ela pode exercer e a gente vai ver quais são essas funções nas específicas, tá? Então, nós temos 3 tipos de oração subordinada. Substantiva, que tem algumas funções específicas, as adjetivas, que têm algumas funções específicas, e as adverbiais, que têm outras funções específicas, tá? Substantivas são aquelas que desempenham função sintática de substantivo. Então, a oração subordinada, ela vai exercer uma função própria de substantivo, tá? Na adjetiva, ela desempenha a função sintática própria de adjetivo. Então, a oração tem a oração principal, a oração subordinada, ela vai exercer função de adjetivo em relação à primeira oração. E a adverbial, ela desempenha a função sintática própria de advérbio, tá? Da oração principal, tá? Então, ela vai ser como se fosse um advérbio da oração principal, mas é uma oração inteira, ok? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus, estudem muito e até a próxima aula.